Agora começando oficialmente a gravação, então observar os pensamentos como estão. Viemos essa palestra hoje para usar os instrumentos do Eneagrama para estar no coração e para acender o ego. Então, escolhe uma nota aí para a gente praticar o Solution. Para se tem algum incômodo no corpo, nota 100, e ao final você vai comparar se está 100, melhorou, piorou, como é que você está. Observe seus pensamentos, se tem pensamento repetitivo, se tem pensamento que você não gostaria que estivesse na sua cabeça. Também observe a sua postura, a sua respiração, a sua visão. Então, quem usa óculos, recomendo que tire os óculos para comparar no final e agora no início. E eu vou fazer a técnica demonstrativa, que é muito simples, que a maioria aqui já conhece. E eu vou fazer como eu faço na escola com as crianças, que é tocando os pontos. Quem já é praticante do Solution, basta, não precisa nem tocar, que já sabe que vai funcionar, tá bom? Então, vamos lá, respira, põe os pés firmes no chão. Respira profundamente. Dê o comando para trazer seu foco e a sua atenção no centro da sua testa. Respire profundamente. Foco e atenção no centro da testa. Se aparecer algum pensamento, é natural, e você dá o comando, ó, dá licença, depois a gente conversa, e continua respirando com todo o seu foco e toda a sua atenção no centro da sua testa, no ponto que eu estou tocando. Quem está fazendo com o toque, pode ficar de olhos fechados, porque eu vou fazer o comando exatamente o que eu estou falando, eu estou fazendo. Respire profundamente, traga o seu toque, a sua atenção na ponta do seu nariz. Respire profundamente. Todo o seu foco, toda a sua atenção na ponta do seu nariz. Dê um pequeno sorriso para você. E agora traga o seu foco e a sua atenção nos seus lábios. Respire profundamente. Respire. Agora traga o foco do centro do queixo. Coloque sua mão no centro do queixo e observe a sua postura. Corrija a sua postura. Todo o seu foco, toda a sua atenção, toda a sua respiração no centro do seu queixo. Respirando. Toque o centro da garganta, no meio do pescoço. Foque a atenção nessa região. Respirando. O centro da fala, do poder, da criatividade. Respire. Como é bom nós podermos nos comunicar respirando. Agora toque o centro do seu peito no meio do tórax, com foco e atenção, respirando. Toda a sua consciência está aqui neste momento, neste ponto, neste toque. Respire. Respire. Agora vá para o seu coração com foco e atenção, respirando, sentindo o batimento cardíaco, o calor, o ritmo do nosso órgão mais nobre. Respirando. Mantenha os olhos fechados e lentamente mexa os dedos dos seus pés, mexa os dedos das mãos. Esfregue uma mão na outra. Tampa os olhos com as mãos em conchas, sem apertar as pálpebras. Só fazendo uma conchinha. Descanse aí. Já observando como está a sua postura. Observando como está a sua audição. Como estão seus pensamentos. Como está seu coração. Respirando. No meu comando, ainda com a mão no rosto. Vamos piscar 3 vezes, terminando com os olhos abertos. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre.
e de olhos abertos. Quando você sentir conforto na sua visão, remova as mãos do rosto. É isso. Quem quiser, escreve aí nos comentários como está nesse momento, como é que foi a prática para vocês. Quem nunca praticou, é só uma palhinha do Solution, e o Solution realmente ele faz uma transformação muito grande na vida da gente, e nós nos tornamos co-criadores, porque nós chegamos no ponto onde as respostas estão no nosso coração. E aí as respostas são uma transformação de dentro para fora, né? Que é a verdadeira transformação. E eu tenho muita gratidão por essa técnica e todas as transformações que aconteceram em mim e nas pessoas que estão ao meu redor. Então, gratidão aí pela audiência, por vocês estarem aqui. Agora eu vou passar a palavra, então, Marco Túlio. Marco Túlio é psicólogo clínico e organizacional. Ele é um amigo antes de qualquer coisa, pessoa que sempre posso contar com ele, e uma pessoa que traz uma bagagem, que é um conhecimento bem profundo do Enneagrama. Então, hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco do Enneagrama. Tem um PowerPoint que está sendo transmitido somente pelo Zoom, então, se tem alguém aí que está no Instagram e deseja vir para o Zoom, pode me chamar no privado, tem meu telefone na bio, e tem também o link para o Zoom, porque aí vocês vão ter acesso ao material do PowerPoint. E muito obrigada pela presença de todos vocês. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Marco Túlio, igual a Carmelita falou. Eu sou psicólogo clínico e tem uns 30 anos que eu comecei a estudar o Enneagrama. O Enneagrama ele tem uma característica que, quando a gente começa, a gente acaba encantando e vai seguindo. E ele tem uma característica porque ele é muito profundo, né? Ele se propõe a fazer uma descrição da alma que é muito impressionante, né? Do caminho, dos desafios e descrever o ser humano. Quando eu comecei a estudar Enneagrama, na verdade, o primeiro contato que eu tive com o Enneagrama foi na faculdade. Eu tinha um grupo de estudo onde a gente estudava livros, autores, e depois de alguns 2 anos, o grupo começou a estudar Enneagrama. E eu não gostava, nunca gostei na psicologia de nada que fosse muito de classificação. Eu achava que toda classificação acabava rotulando as pessoas. E esse grupo ficou muito entusiasmado e eu falei, não, eu não quero estudar isso. Nós nos separamos. Depois eu formei e fui para organização, né, para empresas, trabalhando com psicologia. E no meu aniversário de 30 anos, eu lembro que tinha um curso de Enneagrama, eu resolvi fazer o curso. E aí eu nunca mais larguei, porque o Enneagrama, diferente das outras classificações que tem na psicologia, na psiquiatria, ele não restringe, ele amplia. E é isso que eu vou mostrar um pouco, aonde o Enneagrama descreve o ser humano e aonde ele descreve a saída. A saída que nessa trajetória que nós temos para transcender, né? Então, eles veem só a tela, me veem, como é que é? Como é que funciona? Pequenininho e isso. Então, legal. Então, tem os dois. Bom, eu preparei essa apresentação, vocês podem me interromper na hora que vocês quiserem. Se ficar muito longo, vocês me falam, porque eu coloquei toda essa trajetória, para que serve o Enneagrama. Então, eu fico um pouquinho longo, mas eu acho que dá, qualquer coisa a gente encurta, vocês me perguntam, a gente pode fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Então, para a gente começar, talvez, quando a gente vai falar de ego, podem vir algumas perguntas, né? O que é o ego, né? Qual que é a participação do ego no nosso dia a dia, na nossa vida? Qual que é a importância do ego na nossa trajetória espiritual? Se eu focalizar o ego, eu não vou fortalecer esse ego? Alguém pode pensar ou perguntar isso? É interessante colocar essas perguntas. O que nós somos além do ego, né? Qual que é a nossa porção divina?
que seria além do ego? Como é que nós podemos acessá-la, se tornar parte dela? Nós precisamos conhecer realmente o nosso ego? Isso não atrasa, não cria dificuldade? A gente não devia focar só no divino? O que nós somos além do ego, né? E existe uma essência. O que seria essa essência? Onde que ela está? Como é que a gente localiza? Então, antes da gente começar, porque a falar sobre egos, né, a gente pode fazer perguntas e se perguntar: o que a gente vai fazer aqui? Qual que é o interesse disso que a gente está fazendo? E, para responder isso, é interessante a gente começar a falar sobre autoconhecimento. Então, para que serve o autoconhecimento, né? Por que a gente deve buscá-lo? Por que no Templo de Delfos, há mais de 2000 anos atrás, no portal de entrada estava escrito "Conhece-te a ti mesmo", que foi o que baseou toda a filosofia de Sócrates e de Platão. A de Sócrates era baseada nisso, em conhecer-se a si mesmo. Qual que é a importância disso? Qual que é o valor disso, né? Então, nós vamos começar a falar da importância de conhecer o ego a partir dessa perspectiva. Por que é importante? Porque na sua vida, o que vai ser as resultantes, o que vai aparecer, vai ser determinado pelo seu comportamento, pelas suas atitudes, quer você tenha consciência delas ou não. Tá? Então, se você conhece o que está te movendo, quem realmente é você, ou não, não faz diferença. A sua vida vai responder a isso, né? Então, eu tenho aqui uma frase de uma pessoa muito famosa que diz assim: eu sou uma pessoa gentil, sou gentil com todos, mas se você é indelicado comigo, para mim, não serei bondoso com você. Alguém já viu isso? Faz ideia de quem seria essa pessoa? Alguém? Tem jeito de eu ver o pessoal? Não. Quando você está com a tela aberta. Não, né? Então, não deixa. Então, assim, que tipo de pessoa vocês imaginam que seria essa pessoa que fala que é uma pessoa bondosa, que só não é bondosa com quem não é bondoso com ele? Bom, quem falou essa frase foi Al Capone. Não tem problema. Foi... Opa, peraí. Não, deixa. Então, assim, essa é uma frase do Al Capone. Então, o Al Capone se via como uma pessoa bondosa, né? E, independente de como o Al Capone se via, o que ele trouxe para a vida dele foi o processo que ele vivia, né? E uma coisa que o Jung coloca também é que tudo que acontece na vida, tudo que surge são projeções. Então, o tempo todo, as pessoas são os nossos espelhos. Elas estão espelhando, a gente está se espelhando nelas e fazendo comentários sobre elas, mas, na verdade, esses comentários são sobre a gente. É sempre sobre a gente. Tem uma frase sufi que diz assim: um escorpião perfumado ainda é um escorpião. Quem quer que perfume escorpião não escapará por isso do seu ferrão. Esse aqui é o mestre sufi Hadra Bahuddin Nashant. Então, assim, a função de se conhecer é porque, se você quer saber o que está acontecendo na sua vida, ou você quer inteirar por que essas lições todas estão aparecendo, a porta de entrada é você. Então, você quer tenha consciência ou não, a vida vai te responder isso. Se você for competitivo, você vai ter competição. Se você for agressivo, vai ter antagonismo. Se você for raivoso, você vai ter ambientes carregados. Se for vaidoso, vai atrair pessoas e disputa nessa necessidade de serviço. Se for metódico, se for acelerado, seja o que se for, é o que vai aparecer na sua vida, né? Mas, como o Jung disse, normalmente a gente não fala isso para a gente fala que é o outro. Então, o autoconhecimento ele começa por aí. E o Enneagrama é o melhor sistema, por quem conhece, de conhecer um ser humano que eu já entrei em contato. E olha que eu já entrei em contato, muita coisa. Ele hoje ele é ensinado nas maiores universidades e empresas. Se você bater no Google, aí agora, direto, em poucos segundos, dão 2.400.000 citações. Então, o Enneagrama não é novo. Eu não sei se vocês têm contato, quantas pessoas conhecem. E de onde que vem isso? Bom, o Enneagrama vem dos sufis do século XV. Ele era uma parte secreta do sufismo. E, como parte secreta, ele era transmitido por tradição oral.
e ele só os mestres tinham contato com ele, ninguém tinha. Aí, no início desse século, um cara chamado George Ivanovich Gurdjieff, ele fundou a Escola do Quarto Caminho e achou que era hora de abrir o Eneagrama, né? Depois dele, Ouspensky, Oscar Ichazo, em 1950, divulgou bastante, e depois dele, o Cláudio Naranjo foi para um deserto de Arica, no Chile, e levou para os Estados Unidos. Então, todo mundo que fizeram os primeiros 20 livros são discípulos do Cláudio Naranjo. Naranjo era um grande expoente da Gestalt-terapia, ele larga a Gestalt-terapia e vai ser o cara do Eneagrama. Ele morreu agora recentemente. E é engraçado que o Naranjo, ele abre, mas todo mundo que vai estudar com ele pede para assinar um documento para que fique secreto. E ele fala que 2 anos depois ele assusta, tinham 10 livros daquelas pessoas que assinaram. E por que ele pede para ser, não para ser secreto, mas para não divulgar? Porque o Eneagrama, eu não sei quantas pessoas conhecem, ele é muito mais do que a descrição de um ego. O ego é o ponto de partida. O ego é o ponto onde você vai começar a trabalhar, porque o ego é a sua máscara. O ego é um processo de defesa. O ego é o seu contato com o mundo, onde você põe uma máscara, por alguma razão, que nós vamos ver aqui, para poder se proteger, né? E ele diz o seguinte, são 9 padrões de máscara que se repetem. Puta, 9 padrões de máscara, é verdade mesmo. E essa é a parte da faculdade que eu falava, não, tem 200, não tem 9. E é impressionante, porque ele é um conhecimento muito profundo. E ele diz o seguinte, no universo tudo segue padrões, igual fractais. E a sua personalidade são padrões matemáticos, todos derivados de 3, 9, 27. E eles fazem demonstrações de equações que vão dar essa personalidade humana, né? Então, ele se oferece como uma forma de decifrar essa máscara e também de dizer como sair dessa máscara. Tem uma parábolazinha sufi que ilustra isso, que ela fala o seguinte, que um relojoeiro foi preso, e estava muitos anos preso. Ele era muito religioso, e ele, na prisão, como muçulmano, bom muçulmano, ele punha o tapetinho dele e orava 5 vezes por dia. E aí ele orava, falava, gente, mas que injustiça, eu preso aqui. E numa dessas orações ele olhou o tapete e viu que no tapete estava o desenho da fechadura da prisão. Aí ele olha, esse é o desenho dessa fechadura. Ele pede instrumento para consertar relógios, diz que vai consertar relógios para os carcereiros, e ali ele aprende como abrir aquele mecanismo e sair da prisão. Essa parábola é a metáfora do Eneagrama. O Eneagrama se propõe a libertar as pessoas da prisão. E ela diz que o ego é a prisão. O ego é a prisão que o ego oferece é a expulsão do paraíso. Quando a gente perde o nosso aspecto divino, nós somos expulsos e somos obrigados a sobreviver com o nosso próprio esforço. Essa é a trajetória humana. Todo mundo que está aqui na Terra começa assim. Por isso que eu vou falar de uma trajetória do ego pelo Eneagrama e vou fazer uma ponte para os arquétipos. Porque nos arquétipos nós estamos falando daquilo que tem dentro do ser humano que também é uma ferramenta para ele sair dessa prisão. Quer dizer, se isso que você vai falar é uma máscara, quem sou eu? Essa é uma pergunta que eu vou fazer durante a apresentação. Quem sou eu? E tem uma coisa mais dramática. Como a gente montou um ego para a gente se defender, nós conhecemos as forças do ego. Mas quais são as forças que eu tenho que estão além do ego? Aí é que começa a dor da pessoa, por exemplo, você abandonar os recursos que você criou de tantos anos para encontrar outros recursos que não são os egóicos. Tá bom? Gente, se alguém quiser interromper, pode interromper. Né? Então, igual eu disse, o ego é uma máscara, um processo de defesa que nós montamos para atender a expectativa do outro. Toda máscara é feita eu olhando para o outro e tentando me defender, atender a expectativa dele. A palavra personalidade, etimologicamente, vem do grego, que quer dizer persona. Persona que significa máscara, um personagem, uma identidade. Então, todos nós nos relacionamos a partir de uma máscara. Bom, e como é que surgem esses padrões? Como é que surge essa máscara? Agora começa um pouco da magia do Eneagrama. São 9 padrões que se repetem, igual eu já falei. E
elas surgem por uma questão básica. A busca do amor é a mais forte necessidade humana. O ser humano, tudo que a gente busca aqui nessa terra é o amor. Até por uma lembrança do nosso aspecto divino. Antes da gente nascer, pode você acreditar nisso ou não, a gente estava no amor, a gente estava com o divino. E a gente encarna nisso aqui, e no primeiro momento, a nossa relação com a mãe reproduz essa fusão do amor divino, para quem tem um processo normal, porque karmicamente você pode ter outro processo, mas a primeira infância até os 3 anos, ela vai reproduzindo esse amor e começando a afastar dele. Aos 3 anos, você percebe que não é bem esse amor, você não consegue funcionar. E aí o Eneagrama chama isso de paixão, é a sua primeira grande percepção de dor. Putz, isso aqui dói. Aquela mãe que você esperava que fosse te completar, te deixa passar fome, em vez de te atender, ela estava indo, o telefone tocou, ela foi pegar o telefone. Então, aquele estado de amor puro que você queria, aqui não vai ter. Então, é a primeira dor consolidada de 3 anos, onde você percebe, puta, isso aqui dói, porque a falta de amor dói, né? E aos 7 anos, você cria uma compreensão intelectual. Puta, se eu não tenho amor, se isso aqui dói, o que eu preciso fazer para conseguir esse amor? O Eneagrama chama isso de fixação e é a elaboração intelectual do que eu preciso para ter amor. Pô, o que eu faço para fugir dessa dor e conseguir o amor? Só para ilustrar isso um pouquinho, teve um psiquiatra americano, ele chama Harry Harlow, da Universidade de Wisconsin. Esse cara trabalhou com o Abraham Maslow, que tem aquelas teorias, aquelas pirâmides de motivação, que todo mundo deve conhecer, que é muito famoso, que é dos anos 60. Eles trabalharam a vida inteira juntos. E ele fez um trabalho que depois, inclusive, virou de referência ética do que não fazer com os animais. De uma crueldade mente. Ele pegava macaco Rhesus, que é aquele macaco inteligente, separava da mãe e dava mãe de ferro, de metal para eles. Com uma madeira, eles não iam, eles iam para mãe de pelúcia, eles iam para outros, atrás de afeto, de metal. O mais cruel dessa experiência é que todos eles ou morreram ou enlouqueceram. Né? A gente não suporta, não é só o macaco é muito próximo da gente, a gente não suporta a sensação de não ter amor. Essa busca do amor é a busca, é essa completude que a gente busca, é essa fixação que a gente leva para a vida inteira. Então, essa é a nossa condição kármica fundamental. Por isso que, a hora que a gente vai fazer uma análise filosófica do ser humano, algumas filosofias são extremamente nilíticas ou pessimistas. Nossa, no mundo é uma dor, é um vazio. Porque o princípio do desenvolvimento espiritual é a partir dessa ruptura, é a partir desse vazio. É a expulsão do paraíso que eu falei. Então, a máscara, esse processo de defesa surge na infância porque a gente quer ser amado. Né? É a resposta para ser amado. Então, igual eu estava falando, aos 3 anos você tem a paixão, a fixação, que é essa compreensão. Como obter amor que eu sinto falta? Como é que eu obtenho esse amor perdido? Então, nesse ponto, que a gente elabora a conclusão do que eu preciso para ser amado. Então, para ser amado, eu preciso de pontinhos. Esses pontinhos que vêm agora foram que os pais demonstraram para a gente. Então, dentro da forma toda viciada que a gente tem, dentro do nosso amor condicional que nós temos aqui, a gente ama o menino e a primeira percepção, que ele fala assim, para se amar eu tenho que ser perfeito. Então, aquele minuto que fala assim, agora sim, está tudo certinho. Então, ele percebe que a atenção, o amor que ele teve, ele conseguiu quando ele foi perfeito. Ou quando ele doou, quando ele deu o amor, então eu só posso ter amor se eu for um doador. Ou então, parabéns, você conseguiu, ganhou, quando ele foi bem-sucedido. Então, só pode ter amor quem é bem-sucedido, só pode ter amor quem é especial, quem é original, quem é diferente. Nossa, amor é uma coisa só para alguns muito especiais. Só pode ter amor quem for entendedor, quem conhecer, tiver muito conhecimento. Só pode ter amor quem for se proteger, for cumpridor dos deveres. Só pode ter amor quem for intenso, cheio de alegria, de muitas opções. Só pode ter amor quem for forte, de preferência mais forte do que o outro. Só pode ter amor quem se conformar com um pouco que tiver, quem for conciliador, quem não criar problema. Bom, então aí nós temos 9 egos formados. Um ego perfeccionista, só tem amor quem é perfeito. Um ego doador, só tem amor quem doar. Só tem ego realizador, só tem amor quem for bem-sucedido. Um ego romântico, só tem amor quem é especial e único, de preferência que apareça um outro para poder me resgatar.
Um ego observador, só tem amor quem tem conhecimento. Então, é um ego que se especializa, e depois a gente vai falar que, na verdade, é mais próximo do vício do que de uma especialização no conhecimento. Só tem amor quem sabe se proteger, quem se cumpre todas as regras, é um ego protetor. Um ego sonhador, só tem amor quem tem muitas alternativas, opções, planos, sonhos. Um ego dominador, só tem amor quem é forte. E um ego conciliador, só tem amor quem se conforma com o pouco que existe aqui nessa terra. Então, nesse processo da infância, eu saio de um ser que tem um self, que tinha um desejo, mas eu abro mão desse desejo para que eu atenda ao desejo do outro, para ele me amar. Então, aqui eu realizei uma inversão fundamental. E essa inversão é o ego que está feito. Tá? A busca da aprovação e do reconhecimento pelo outro é a inversão do que seria o encontro do ser humano. Então, nesse momento, eu passo não mais a buscar em mim um portal de entrada, eu passo a buscar no reconhecimento do outro. E não vai achar. Né? Todas as defesas, máscaras, crenças ficam estabelecidas e dali o seu comportamento está definido. A pessoa reage segundo essa percepção de mundo. E o mundo responde a essa reação e atitude sua. Tá? A partir daí, todas as motivações que as pessoas têm, elas ficam definidas a partir dessa busca de sucesso, desafio, dessa busca de perfeição, de autossuficiência, se dedicar ao outro, da busca de originalidade, autenticidade, a busca do conhecimento, da segurança, de ter muitas opções, de velocidade, de aventura, poder estar no comando ou de buscar harmonia com as pessoas ou com o grupo que você está. Tá? Então, a pessoa busca perfeição, ser nutridor, ter sucesso, essas coisas todas, ter recursos, proteção. Então, são 9 pecados capitais que te afastam do divino. Na verdade, a noção de pecado, a etimologia de pecado também, é aquilo que te afasta de Deus. E esses 9 pecados capitais não são 7. O Dante de Alighieri não é da Bíblia, 7 pecados capitais. O pessoal fala assim, é da Bíblia. Não, não. Quem falou sobre pecados capitais foi o Dante de Alighieri na Divina Comédia. E ele vai ao Oriente, pega isso dos sufis e ele deixa 2 pecados para trás, que são os pecados que mais tem na nossa sociedade. Eu não sei por que ele deixou 2, mas são o pecado da ira. Por quê? Porque se eu quero tudo perfeito e não consigo, eu fico irado. Só que irado, isso é imperfeito. Então, a pessoa que tem o pecado da ira, ele se controla, ele está sempre controlando, mas lá dentro ele tem a ira. E isso afasta ele dele mesmo, do divino. O pecado do orgulho, porque se eu sou doador, se eu acho que eu posso doar tudo para todo mundo a partir de mim mesmo, eu fico muito orgulhoso, entendeu? Eu fico muito arrogante de mim mesmo. O pecado da vaidade, porque se eu tenho que fazer sucesso e mostrar para todo mundo que eu tenho sucesso, eu começo a ficar de uma vaidade enorme. Então, eu estou sempre olhando para o outro para que o outro diga do meu sucesso. O pecado da inveja, porque se eu sempre acho que todo tem que ser original e eu não me sinto tão original à altura, eu olho para o outro e falo assim, pô, o outro tem, eu não. Então, vem o pecado da inveja, nesse tipo, tá? O da avareza, porque ele busca tanto conhecimento que ele acha que sempre vai faltar, então ele fica avaro. Essa necessidade de proteção traz o pecado do medo. O medo e a vaidade foram os 2 que o Dante deixou lá e não trouxe. E a vaidade nesse sistema capitalista é o mais presente e o medo no nosso sistema também capitalista é o mais presente, por incrível que pareça, são os 2 mais presentes. O da gula, mas não é a gula de comer, não, tá? É a gula de falar muito, de buscar 1000 coisas, e de ficar, de se encantar, de querer que tenha muitas opções. O pecado da luxúria, porque o dominador ele tem uma coisa tão física que ele acaba se envolvendo na luxúria e na dominação da luxúria. E o da preguiça, que igual a gula também não é a preguiça física, ele fisicamente faz muito, é a preguiça de se aprofundar. Como ele se acostuma a se conformar com o que tem, ele fica preguiçoso na busca de si mesmo. Tá? E é interessante porque são, na verdade, 9 princípios divinos perdidos. Porque a pessoa tem uma lembrança de algo divino que ela perdeu, em vez dela ir para o divino, ela está tentando ser o divino.
Então, na verdade, esses princípios já existem no divino. Já existe a perfeição divina, a vontade divina, a lei divina, a origem divina, a onisciência divina, a fé divina, o plano divino, a verdade divina e o amor divino. Só que cada um desses tipos, ele busca fazer isso à forma dele. Aqui é a sequência por onde todas essas são ideias de Deus, ideias não é bem a palavra, são princípios de Deus. E esses princípios foram perdidos quando você mesmo tenta fazer, em vez de encontrá-lo em Deus. Então, ele começa com o amor divino, que ama todos incondicionalmente e tem abundantemente amor para todos. Depois, ele vem para a fé divina, que está presente em tudo, e a lei divina, que, na verdade, tudo que tem para ser realizado já está realizado na lei. Esse é o triângulo interno da movimentação do Enneagrama. Depois eu falo como é que é essa movimentação. Depois ele vem a origem divina, a perfeição divina, depois a origem divina, quer dizer, todo mundo já é especial. Depois vem a vontade divina, tudo já está pronto. A verdade divina, você não precisa buscar a verdade, ela já existe. A onisciência, porque você também não precisa, o conhecimento que você busca é um que substitui o conhecimento divino. O plano divino, você fica fazendo planos no lugar de Deus, e, de novo, você volta para a perfeição. Então, na verdade, a trajetória do ego é uma trajetória que busca substituir um Deus que ela não encontrou, um princípio divino que ela não encontrou. Aqui tem alguns colegas de eneatipos. Eu não sei se vocês já tiveram contato com o Enneagrama, se vocês se identificaram com algum. Alguém consegue se ver em algum desses? Ou mesmo desses caras aí? Por exemplo, como ele é muito buscando a perfeição, normalmente eles são pessoas muito ligadas a uma certa moralidade, a uma certa regra. Então, você tem ali Joaquim Barbosa, Thomas Jefferson, Nelson Rodrigues, Martin Lutero, Martin Luther King, Calvino, Cristiano. São sempre pessoas assim, muito voltadas para a regra, aquela religiosidade muito de regra. O 2 tem sempre assim, a Oprah, essas pessoas estão sempre buscando fazer caridades. O 3 são sempre pessoas de sucesso. Se você olhar Cristiano Ronaldo, Rodrigo Santoro, George Clooney, Ayrton Senna, Pedro Bial, eles têm um rosto, se você olhar, existe um padrão, até no rosto, até na expressão física deles, né? O 8 com dominadores, porque o 8 ele pode ser muito sedutor, mas assim, igual o Silvio Santos. Mas a hora que você olha Abílio Diniz, o próprio John Lennon, Fidel Castro, são pessoas altamente dominadoras. O 4 são pessoas muito depressivas, sabe? O 5, sempre pessoas de muito conhecimento. O 6, pessoas que são muito envolventes, mas são pessoas que se protegem muito. É interessante, porque, dependendo de onde eu estou falando, você tem uma predominância de um tipo. Então, por exemplo, se você está num curso de direito, você vai ver pessoas que estão mais ligadas a sucesso, a dominação. Se você está num curso de veterinária, você tem mais ajudadores, mais pessoas que cuidam do outro. E aqui, por exemplo, se eu estou num grupo religioso, vai ter provavelmente uma predominância de pessoas que são doadoras, de pessoas que são conciliadoras. Algumas vezes, quando a pessoa busca conhecimento muito pela área mental, vão ter os observadores, mas, normalmente, quando tem mulher, você tem o conciliador, o doador, é o mais normal. Tá? Alguém se viu em algum tipo? Alguém quer comentar? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém encaixou, por exemplo, viu esse conceito do ego? Posso? Pode. Posso falar? Pode. Eu sou Maria Paula, portanto, eu vivo em Angola. E eu, por acaso, estive a explorar um pouco no Google e, curiosamente, fiz um teste do Enneagrama, porque realmente não era muito a minha praia, não é? E fiz um teste e deu-me o número 3. E achei engraçado, quer dizer, identifiquei-me realmente com isso, deu-me, portanto, o bem-sucedido, o número 3. E me conta um negócio, você é uma pessoa que está sempre em movimento? Sempre, por exemplo, sempre. Até quando você está descansando, você está fazendo alguma coisa, não? Sempre, sempre, sempre. Sou muito ativa, sempre fui muito ativa, sou muito matemática, muito. Matemática? Como assim?
quer dizer, tudo para mim eu sonho com matemática, eu sou muito desde criança, sempre com contas, com cálculos, sempre muito ligada à parte muito prática e muito, sei lá explicar, pronto, de cálculos, de planificações, fui professora também há muitos anos, isso talvez tenha ajudado nesse sentido. E você lê muito? Então, neste momento leio menos, mas ouço muitos livros, muitos áudios, e já li muito, de vários, gosto muito de ler, de conhecer, de estudar, sou muito ativa nesse sentido, de pesquisar, gosto de conhecer. E como é que você descansa? Como é que você reabastece? O que você faz para descansar? Durmo pouco, sonho muito, falo alto, fui sonâmbula, sou uma pessoa que muito hiperativa mesmo, muito, nunca estou quieta. Mas, por exemplo, você gosta de estar... Você prefere estar sozinho ou estar com pessoas? Eu neste momento vivo com a minha filha, mas sempre fui muito independente, casei muito jovem, mas sou muito independente na minha maneira de ser, de estar, viajo sozinha, sou muito independente mesmo. Mas, por exemplo, para você descansar, é mais importante você estar só você, ou é importante para você estar só com você para descansar, não? Não propriamente, eu até sou capaz de descansar, cheia de gente ao meu lado, consigo abstrair-me completamente, sem problema. Consigo perfeitamente. Consigo estar trabalhando, inclusivamente, fazendo uma atividade manual ou coisa assim, eu relaxo perfeitamente. E, por exemplo, você tem mais facilidade com livros profundos ou com livros mais... Quando é muito denso, isso te agrada ou te desagrada? Não percebi quando é muito o quê? Muito profundo o livro. Você gosta mais de temas profundos ou de temas... Gosto muito de temas históricos, termos científicos, talvez ligados à parte científica essencialmente, e história. Não gosto de romances, a não ser que seja algo muito ligado à parte histórica, né? Mas gosto muito da parte... também não gosto de, quer dizer, coisas ligadas à violência, não. Gosto existe de... Agora eu estou te vendo. Existe uma possibilidade de você ser 5, tá? Não de ser 3. É possível que você seja uma pessoa que teve no conhecimento, na capacidade mental rápida, a sua forma, a sua saída para fazer as coisas. Você está com uma cara mais de 5 do que de 3. Sim, possivelmente. Foi assim uma coisa, uma aventura mais... talvez. Também talvez... Não? Da nossa infância. A grande diferença do 5 e do 3 é que o 5 tem uma intelectualidade muito presente. Ele realmente, assim, por exemplo, quando ele busca conhecimento mesmo, ele conhece mesmo. O 3 não, o 3 busca praticidade, ele quer só fazer coisas rápidas que deem reconhecimento. O 5 não, ele se afasta para poder olhar as coisas e entender. Ele é um entendedor, sabe? Ele fica olhando as coisas, ele é um grande observador. Você falou que você foi casada, é isso? Sim, fui casada há 20 anos, sim. O seu ex-marido não reclamava que você ficava um pouco distante, achava você assim meio longe, meio... Não, ele é distante, ele é que foi sempre uma pessoa muito distante. Eu queria muita independência nesse sentido, porque tínhamos muito antagonismo. É possível que ele fosse o mesmo tipo seu, que os dois fossem... Não, porque eu, sei lá, era um pouco diferente no sentido em que tínhamos profissões muito diferentes e ele também teve uma vida sempre muito ausente na família, teve uma profissão muito ausente familiar. Eu também casei muito jovem e também, não sei se o professor conhece um pouco da história de Angola, eu apanhei a independência de Angola, uma guerra militar civil, portanto quase 30 anos, e, portanto, vivi muito em situação de guerra também, com muitas carências, com muitas situações que me obrigaram a ser também muito independente e muito, pronto, autossuficiente e desenrascada, pronto, tive que ter depressa. Tudo isso entrou em linha de conta, não é? Patrícia do Minha Culta era de lá, não é? É de lá, não é?
Quem? Miyakoto? Não é a terra do Miyakoto? Miyakoto é Moçambique, eu sou de Angola. Nossa, que também passou por uma guerra civil, né? Eles ainda estão numa guerra pronto, também entre a Renamo e a tropa moçambicana, não é? Mas nós passámos numa guerra com os sul-africanos, que foram 38 anos quase de guerra, para não contar na guerra colonial, não é? Mas foi muito complicado, com bombardeamentos e tudo aéreos, foi complicado, foi. E uma coisa importante que a gente... Desculpa, pode falar. Sim, diga. Não, diga. Tem uma coisa importante que eu vou falar só um pouquinho mais para frente, que é importante ver o seguinte, que recursos esse ego passou a utilizar como formas de sobrevivência, sabe? Que recursos ele usa, principalmente, como essa forma de proteção, porque o ego é uma proteção. Então, quando você perceber, por exemplo, qual é o recurso que o seu ego utilizou mais, e ele utiliza isso quase ao nível do vício, sabe? Então, é importante você compreender o seu ego e pensar qual é o recurso que ele mais usa. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, aí eu vou te perguntar qual é o seu recurso que você mais usa. Tá bom? Ok, obrigado. Quem mais quer falar alguma coisa? Obrigada. Alguém quer falar mais um pouquinho? Obrigado. Alguém se viu em algum tipo? Alguém se acha parecido com o Cristiano Ronaldo ou com o Renato Gaúcho? Bom... Ele está cheio de cuidador. Cheio de cuidador. Bom, indo um pouquinho para frente, esses 9 pecados capitais, eles sempre representam uma perda, né? O 1, ele acaba se tornando muito rígido. O 2, ele acaba sendo muito disponível para o outro, pouco disponível para si próprio. Então, quando vocês forem ver se vocês são 2 ou não, se tem nesse grupo, você vai ver que essa pessoa está sempre pronta para olhar para o outro, mas para pedir para ela tem muita dificuldade. Uma dificuldade muito grande do 3 é olhar para ele mesmo, para dentro dele, saber o que está se passando lá dentro. Ele normalmente está preocupado em ver o que o outro está achando dele. Uma perda muito grande do tipo da inveja, ele perde a espontaneidade, ele está sempre tentando ser essa coisa especial. Uma coisa que o 5 perde, ele perde o sentir, ele fica muito racional. O 6 perde o relaxamento, ele perde uma ação que fosse mais relaxada, ele está sempre tenso. O 7 perde a serenidade, ele é sempre muito eufórico. O 8, ele perde a suavidade, ele está sempre confrontando porque ele tem que ser forte. E o 9, ele perde a profundidade, porque ele está sempre procurando se conformar, né? Então, como o ego ele é formado a partir de uma dor, ele tem um corpo de dor muito forte. Por isso, ele é contraditório ao princípio divino da abundância. O ego ele tem muita dificuldade de entender a abundância. Porque assim que você começa a experimentar algum tipo de abundância, pensa assim, que é isso? Olha aqui o mundo, olha como o mundo é. O mundo é ausência. Então, quando a gente se defronta com o princípio divino da abundância, o nosso ego resiste muito. E a gente vai ver mais para frente que o ego existem 2 caminhos. Existe o caminho egóico e existe o caminho da essência divina, da sua essência. Os 2 são contraditórios. Você não consegue servir a 2 senhores. Um vai para um lado, outro vai para o outro. E esse ego, ele é a representação do órfão. Ele tem um corpo emocional de dor, né? Eu vi uma coisa muito bonita do Eckhart Tolle, ele falando sobre esse corpo de dor. E como, quando a gente não conhece o nosso corpo de dor, esse corpo de dor domina a gente, né? E o ego, ele inverte o movimento, né? Eu estou sempre buscando fora, sempre buscando a aprovação do outro. Como eu disse, é a expulsão do prazer. 10, mais 10, mas o 10 é mais velho. Eu não sei se está falando comigo, senão tem um som aberto, aí tem que fechar. O microfone da Vânia está aberto. Vânia, fecha. A gente está escutando ela conversar com uma criança aí. É isso. Bom, então, gente, esse tipo de programação ele forma um software, né? E como é que esse software ele é formado?
falando isso que eu falei para... Como é que chama a minha amiga? Maria Paula. Ele é formado a partir do nosso hardware. Eu vou falar bem rapidinho, só para a gente entender qual é o talento que o ego passa a absorver. O Eneagrama, ele diz que fala que nós temos 3 cérebros, 3 inteligências, né? Não só uma inteligência. Dentro da caixa craniana, nós temos 3 cérebros. Nós temos o cérebro que a gente conhece, que é o neocórtex, esse que normalmente a gente acha que é o nosso único cérebro. Nós temos o cérebro do sistema límbico, que é o tálamo, o hipotálamo, que está aqui dentro agora. Mais recentemente se descobriu que a inteligência emocional vem dele. E nós temos o cérebro reptiliano, que é o que fica aqui na base do crânio, que termina na coluna, que são os gânglios basais, que é ligado ao movimento. Ele é o primeiro a ser formado. Então, o neocórtex ele faz a capacidade analítica. Ele nos dá a inteligência analítica. Essa é a primeira inteligência. O sistema límbico, a nossa inteligência relacional ou emocional. E o reptiliano, o basal, ele dá a nossa inteligência motora. E é interessante porque agora que a neurociência avançou tanto, ela passa a dizer a mesma coisa que o Eneagrama já dizia há 1.500 anos atrás. Então, em 1987, um cientista chamado Paul MacLean fez a teoria do cérebro trino, falando isso. São 3 cérebros, e ele começa a descrever a mesma coisa que o Eneagrama descrevia. Agora, mais recente, quando surgiu a tomografia por emissão de fótons, um pesquisador, médico pesquisador, Daniel Amen, ele inclusive tem um livro falando disso, né, do cérebro das inteligências, que é muito interessante. Ele fala dessas 3 inteligências também, né? E aí o que acontece? A criança, ela descobre que quando é pequeno, naquela recebida do amor dela, que cérebro dela, ela é melhor nele. Então ela se vicia se especializa em um desses cérebros, e de 3 em 3. Então, por exemplo, a pessoa pega a inteligência motora, são 3 egos que se tornam predominantemente motores. O 8, que é o dominador, o 9, que é o conciliador, e o 1, que é o perfeccionista. Eles utilizam a inteligência motora mais do que os outros todos, né? O analítico, 3 tipos usam mais. Então, aqui você pode diferenciar bem o seu. O 5, que é o observador, o 6, que é o ego protetor, e o 7, que é o sonhador. Eles são essencialmente analíticos, eles usam o neocórtex. E 3 tipos se baseiam no relacional, no emocional, que é o doador, o realizador e o romântico. Então, se você for ver qual é o seu ego, você vai ver que tem um desses que você usa mais, que usa da ordem do vício, porque você, como começa a se dar bem com aquele, você começa a usar só aquele. E que você foi ferido nele, você se recusa a usá-lo. Então, a gente fica torto, né? A gente usa um recurso demais, o outro de menos, e fica ali ajudando esse que usa demais. Normalmente, assim, é um hipertrofiado, um atrofiado e um de apoio. Quando a gente aprofunda... Então, se vocês quiserem saber que tipo, vocês começam a perceber o que você usa mais. Você é mais mental, ou você é mais movimento, ou você é mais emocional. Aí você começa a decifrar quem é você. Tem uma pegadinha aí, pelo seguinte, a ponta do triângulo, eles se comportam com um jeito, mas são de outro. Por exemplo, o realizador, ele está realizando muito. Aí ele parece que é motor, mas ele está realizando muito porque ele quer o afeto do outro. O lá de cima, o conciliador, ele parece que é emocional porque ele quer conciliar, mas ele é motor. E o mental, ele às vezes parece afetivo, mas não, ele usa a mente dele para ficar se protegendo o tempo todo. Maria Aparecida, não você falou? Maria Paula. Maria Paula. Maria Paula, você é mais pensante, mais motora ou mais afetiva? Mais assim, eu penso que tem um bocado das 3 coisas. Sim, mas tem uma que predomina, não tem, não? Sim. Qual sou predomina? muito racional. Pronto, sou muito racional, sou sim, senhora, sou muito sim ou não, sou muito racional, sim. Só o jeito que você começou a falar, eu falei que acho que ela usa o racional. Estou muito racional, sim. É assim ou não, sou muito, pronto.
Não quer dizer com isso que não seja. Já me tirou a radiografia. Olha, é um negócio interessante, porque quando a pessoa, por exemplo, quando a gente está numa sala que dá para falar mais, quando a gente tem um tipo, dá para dizer como a pessoa reage numa determinada situação, seja relação afetiva, seja de trabalho, dá para dizer como a pessoa vai reagir, porque a pessoa, assim, isso é tão forte na pessoa que a reação dela diante de uma situação, a gente consegue prever. Por exemplo, se a pessoa for realmente um 5, ela vai se basear em fatos. Você fala assim, o que é? Me diz o que é, eu vou decidir baseado em fatos. E como é que se diz? Eu sou uma pessoa que tem, como é que se diz? Eu tenho toda a parte, cronologicamente, não é? Eu tenho tudo fixado cronologicamente. Tenho tudo organizado na mente numa forma cronológica. Tanto é que eu escrevo também muito, gosto de apontar, aliás, eu tenho tudo apontado aqui do que estamos a falar. Sou uma pessoa muito de apontar tudo, de estudo, lá está, o estudo, não é? Não tenho, possivelmente, sempre fui muito estudiosa e gosto de estudar, não é que se fosse boa aluna, mas gosto de estudar e de apontar, etc. Mas também tive que desenvolver os outros aspectos, não é? Também, até porque sou mãe, e tive também, não podia estar a passar a minha forma de pensar para os meus filhos, que eu tenho as suas próprias personalidades, não é? Mas também tive que cultivar e ser professora, aluno, etc. Também tive que mediar, não é? Essa forma de estar e de ser. E gostei muito sempre da filosofia, psicologia dessa área, sempre fui apaixonada, sempre. Por isso estudei muito a parte também da psicologia, também sempre gostei muito dessa área. E sou curiosa de estudar também. Aí você percebe, assim, por exemplo, esse é o 5, é alguém que ama o conhecimento. E quase tudo da vida dela vai se movimentar pelo conhecimento, entendeu? E assim, eu fiz um pouco de confusão. Sim, eu fiz um pouco de confusão em algumas. Fiz um pouco. Quando fiz o tal teste que eu lhe disse, pronto, fiz um pouco de confusão porque às vezes a pessoa interpreta o motor com a atividade física, pronto, em termos de ser ativa e não motora de pensamento, não é? Mas sou uma pessoa que rapidamente capto o raciocínio, a lógica, pronto, sou nesse sentido, sou rápida, pois. Mas tem a ver com a tal observação, com a parte analítica, pronto, nesse sentido, sim. Mas também vai com a parte conciliadora, portanto, há um equilíbrio muito grande, portanto, mas realmente sou muito mais o observador, o estudioso, sim senhor, como o Karl Marx e o Putin. O Enneagrama, ele traz isso, a gente consegue ver rápido a pessoa, entendeu? O problema desses testes muito rapidozinhos, assim, é que acaba ficando muito numa coisa muito popular, que até isso que a gente vai ver. O nosso próximo ponto é exatamente esse. Mas foi curiosidade só, pessoal, foi uma coisa, porque é novidade, foi novidade, Isso, obrigada. Que é exatamente esse o ponto, por exemplo, que eu tenho muito cuidado com o Enneagrama, porque, por exemplo, se nós estamos falando de uma máscara, a grande pergunta não deveria ser só que máscara eu sou. É importante você saber que máscara que você é, para você se conhecer. Mas espera aí, se a pergunta que fica é quem está por trás da máscara? Quem realmente somos nós? Porque se eu sou, você não é uma máscara. Quem é você? Quem é você além da máscara? Então essa é a grande pergunta, que é a grande pergunta da filosofia. Quem sou eu além da minha máscara? Se a gente não responder isso, todo esse enneagrama joga ele fora. Porque se é só para ficar se divertindo, para eu falar como você vai reagir, o que você vai fazer, se é para você ficar chamando o outro pelo número, por tudo, não precisa do enneagrama. Qual a utilidade disso? A grande utilidade é o que vem agora, quer dizer, quem é você além da máscara? Essa que é a pergunta. Que você se defende? Então, assim, o que a gente viu agora... Hoje, e também com a experiência da vida, nós também vamos, portanto, a nossa análise, digamos, do enneagrama também vai mudando. O enneagrama vai mudando, com certeza.
Pronto. Hoje, aos 65 anos, não tenho a mesma forma de pensar como tinha aos 20, ou aos 30, ou aos 40. Pronto, tudo isso nota uma diferença bastante grande mesmo. Tá. Mas aí, a Obrigada. pergunta fundamental é o seguinte: quem sou eu além do pensar? Por exemplo, se Claro. Fernando Pessoa tem um poema que diz assim, como é que é? Se quando olho, penso, quem olha enquanto eu penso? A pergunta que eu quero fazer é quem é além do pensante? Quem é além da pessoa que sente? Quem é a pessoa além da pessoa que se movimenta? Porque, por exemplo, se eu posso me observar movimentando, pensando, fazendo, quem é o que observa? Entendeu? A pergunta começa aí, porque nós estamos falando de um ego que é um processo de defesa, mas nós estamos vendo essa pessoa se movimentar. Então, quem sou eu? Né? Então, aí tem uma coisa que o Krishnamurti colocava muito, que o Hartoli coloca, e outras pessoas colocam, é o seguinte: se você começar a desenvolver o observador, e se tem um observador vendo esse ego, quem é você? O ego ou o observador? Então, essa é a primeira questão a ser colocada. Aqui nós estamos descrevendo um ego, e a hora que descrever, eu posso falar o que você está fazendo na sua vida. Mas, quem é você além das suas defesas? Porque o ego é a dimensão horizontal do ser humano. Tá? É basicamente um processo de defesa, um processo horizontal do homem com ele no mundo, né? E é quando o homem se afasta da sua essência. Você tem que lembrar que tudo isso começou por uma dor lá na infância, onde eu percebi, caramba, que mundo doído e sem amor. Como é que eu encontro amor? Só que você se afastou da sua essência. Então, essa é a cruz humana. A cruz humana é como eu saio da minha dimensão horizontal e vou encontrar a minha parte divina que está ligada à minha essência. Então, essa é a cruz de todo mundo. Essa é onde inicia a jornada humana. Eu saio da minha dimensão horizontal e vou encontrar minha dimensão vertical. Que dimensão vertical é essa? O ego é voltado para o social, não para a essência. A essência é voltada para o divino. A essência tem as mesmas características do divino. O ego só as imita, como um farsante. Um movimento contrário. Você não pode servir os dois senhores. Ou você atende ao ego, com todas as suas espertezas, habilidades desenvolvidas, ou você atende à sua essência. E o primeiro ponto é você começar a observar onde está você, aonde você está atuando, que você está na sua essência, aonde você está atuando, que você está no seu ego. Esse é o primeiro ponto, é o início da jornada. Tá? A história humana, toda a história humana é uma história da jornada disso. É onde eu saio de forças exteriores egóicas, onde nós estamos destruindo o mundo, onde eu encontro forças interiores, que são forças construtoras, que são forças divinas. Esse é o paralelo da história humana. Tá? E ela se repete em qualquer época, em qualquer história. O Jung, ele começou a estudar as histórias que todos os povos tinham e ele descobriu que em todos os povos, seja no interior da África, numa tribo que não encontrou ninguém, seja na Europa, seja onde foi, qualquer época, sempre todas as histórias estavam falando de uma mesma coisa, de uma busca, de um encontro, todas as histórias, que sempre falavam de um sentido para essa jornada, de um encontro com a essência. Então, ele descobriu que arquétipos eram a narrativa dessa história, de algo superior que eu estava buscando. E é assim, aí ele diz o seguinte, baseou toda a psicologia dele no estudo. O objetivo da individuação é nada menos do que despir o self de falsos invólucros da persona, por um lado, e do outro, o poder sugestivo de imagens primordiais pelo outro lado. Quer dizer, se você quer buscar ser você, além disso tudo que a gente está falando, você tem que despir o self dessa persona e encontrar qual é a sua questão, sua imagem primordial. Essa imagem primordial ele chamou de arquétipo. O Joseph Campbell dedicou a vida inteira a estudar a mitologia e os arquétipos, e ele diz uma coisa interessante, ele fala, estamos tão envolvidos em fazer as coisas para alcançar metas de valor exterior
que nos esquecemos que o valor interior, o êxtase que está associado com estar vivo é o que importa. Então, a hora que nós vamos para a nossa sociedade, é que nós vamos encontrar depressão, alcoolismo, suicídio, porque o tempo todo a nossa sociedade fala assim, olha aqui, encontre o sucesso, chegue nesse lugar e seja... E isso é a parte falsa da vida. Nunca você vai encontrar. Atrás de cada objetivo exterior, tem outro que você tem que fazer. Atrás de cada Mercedes-Benz tem um Audi, depois do Audi tem a Ferrari, depois da Ferrari tem um barco, depois do barco tem um barco maior, e essa pessoa muito rica está tomando antidepressivo e depois se suicida igual a qualquer outro. Então, é importante a sociedade começar a perceber em que ponto ela perdeu, em que ponto ela perdeu o fio da meada, porque é isso que a gente vive hoje, né? Então, na verdade, o Enneagrama, dentro desse arquétipo, nada mais é do que a história do órfão, igual eu já citei algumas vezes aí. Sempre, toda história é assim. Tem uma inocência, tinha um órfão. O órfão foi ferido e ele sai para a jornada para encontrar a redenção, o reino. Então, o Enneagrama é a história do órfão. Né? Nada mais é do que isso. Não existe uma história humana que uma pessoa humana que vai falar a história dela assim, eu sofri muito, eu tive uma dor. Todo mundo chega no consultório, eu também atendo em consultório, e a história que todo mundo vai contar é da sua dor. E as pessoas não se dão conta que todo mundo tem uma dor e que nessa dor ela acha que a dor é só dela, só especial. Não, a história de todo mundo é a história de uma dor. Conseguir transcender essa dor é toda a história, é toda a nossa jornada, né? Só que para transcender, você tem que descobrir quais são as suas forças internas. Então, o arquétipo ele começa a falar disso. Quando você está falando de agir para encontrar o que fazer, você está falando de um guerreiro, de um aventureiro. Quando você fala de uma construção de algo, você está falando de um reino, de um governante. Quando você fala de uma superação de dor, de ser acalentado, você está falando de uma mãe, de um ser amoroso. Você vai descobrindo essas forças. São forças que tem dentro. Por exemplo, a pessoa, quando se torna mãe, ela fala, caramba, de onde veio essa força? Eu não sabia que eu tinha isso. Quer dizer, a mãe descobre um ser amoroso que está ali dentro, que é um ser primordial. O sábio, o mago, o curador são figuras arquetípicas que envolvem a força interior e a força da cura do ego, para fazer a jornada, esse encontro com o divino, com Deus. São as suas forças arquetípicas. Então, existe uma trajetória humana na busca do encontro consigo mesmo. E quando a gente está falando dessa força, nós não estamos falando de personagens externos, nós estamos falando de estados essenciais, de virtudes essenciais que estão dentro da pessoa, tá? Vem da essência. Então, eu vou reproduzir aqui, nós somos sempre uma jornada em busca de um encontro conosco mesmo. Então, eu vou reproduzir um modelo da trajetória arquetípica de um livro muito interessante, de uma mulher muito interessante, ela chama Carol Pearson, que ela fez um livro, Despertar do Herói Interior. E ela diz que a jornada é sempre assim, ó. Repara para vocês verem, qualquer história sempre vai ser assim, história de sucesso. Tem um inocente, ele é ferido, é o órfão. Depois o guerreiro sai para poder combater, né, esse órfão. Depois tem um amoroso que forma a família, um explorador, um destruidor, sempre em pares assim, um amante, um criador, um governante, um mago, um sábio e um bobo. Sempre termina no bobo, tá? Por quê? Porque nada disso que está aqui é para ser levado a sério. Toda a filosofia oriental, sempre, todo mestre oriental, ele é um bobo. Tem um Mullah Nasruddin, que tem muitas histórias, todo mundo sempre fala, ele é sempre tido como um bobo, porque a verdadeira, a expressão máxima da sabedoria é não levar a sério o mundo terreno. Então, o final da jornada sempre termina no bobo. Então, agora, tem um paradoxo do caminho, eu coloquei aqui até além, que é o seguinte, que é um paradoxo que o guia do Patchwork coloca, que é o seguinte, apenas você pode fazer a jornada, ninguém vai fazer se você não fizer. Isso a gente encontra muito. Se você não fizer, ninguém vai fazer. Você é o responsável por sair desse estado. Só que todo mundo precisa de ajuda. É paradoxo mesmo, tá? Só você faz, se alguém te ajudar, você não faz, e se o guia superior não te auxiliar, você também não sai. Então, você também tem que recorrer ao divino. Então, só você faz, se o outro te ajudar, você não faz, e se não tiver uma força superior, você não faz. Então, eu não sei se vocês conhecem o Patchwork, que é um
um guia muito interessante. Então, a gente sai de um ego de defesa para um ego, para encontro da nossa essência. Quando você encontra com a essência, você deixa de ser guiado, você vai construir a sua alma. Tá? Então, a alma, que é a ponte para a força divina, ele tem que ser construída. Né? Para as forças universais, é uma construção. A construção da alma é o reencontro do interno com o externo. Aí a gente acessa o divino que está em cima e consegue o divino que somos todos nós. Então, esse é o início. É aqui que a gente inicia. E é nesse início que a gente termina. Né? É engraçado falar com pessoas que a gente não ouve. Eu só ouvi a minha amiga angolana, mas queria ver se vocês têm perguntas, se tem. Vamos conversar um pouco. Clica no chat, não está aparecendo para a gente. Eu coloquei no chat aí. Eu tinha levantado a mão, mas aí eu não quis interromper. Oh, interrompa, mas agora está na hora. Ah, não, porque tem... Aí eu clicando ali. Ah, tá. Compartilhamento e lá no chat. Oh. Chat. Ordem. Muito bom. Olha, eu vou dar uns 10 minutinhos, gente, para a gente fazer pergunta. E a minha proposta, até a gente continuar esse trabalho que a gente está fazendo aqui, é o trabalho da nossa mentoria de curas pelo coração, e a gente vai continuar. Quem quiser saber mais sobre essa mentoria também, ela está aberta para outras pessoas. E a gente pretende continuar esse trabalho, assim, fazendo um teste e tendo um aprofundamento mesmo desse conteúdo. Eu quero responder a Rosário ali, que ela fez uma coisa interessante, mas você ter mencionado essa questão da mentoria do coração, eu adorei o nome, porque tem uma coisa muito interessante. Quando a gente põe aquela cruz, que é a dimensão humana, tem um momento em que a sua essência, que o seu ego foi feito de parte da sua essência. Né? Então, ele não foi feito de nada, tem uma parte que é uma interseção. E essa volta para a essência, a partir dessa interseção, ela é feita pelo coração. O coração é o portal. Não, é uma coisa assim, só dá para fazer experimentando. É difícil de falar sobre isso, mas quem já fez sabe. Você vai fazer o portal é pelo coração. Por isso que não é pelo racional, não é pelo emocional e não é pelo movimento. Não. Você utiliza o racional para ir para o coração, você utiliza a emoção para ir para o coração, você utiliza o movimento para ir para o coração, mas o portal é o coração. Né? A porta de entrada é pelo coração. A interseção desses dois é o coração. Agora, cadê o Rosário aqui? Cadê a Rosário? Aqui. A força de uma referência? É essa pergunta. Eu vou tentar responder, mas eu vou ter que te perguntar de novo. A essência, a gente conhece a essência a partir de certos aspectos. Assim, a gente pode dizer que é um estado, sabe? Você percebe que tem um estado que é diferente daquele limitado do ego. Enquanto você vai para o ego, você sempre está em ausência, tem algo dentro de você que você percebe que é diferente. Então, assim, que o Almaz chama, o Almaz é um grande mestre dessa área, ele é sufi, ele nem fala tanto do Enneagrama, mas ele é um profundo conhecedor do Enneagrama. E ele fala a gente reconhece a essência pelos estados essenciais, ou pelas virtudes essenciais. Então, não sei o que você está perguntando de referência, se é isso, sabe? É uma referência interna, é um estado interno de algo. Por exemplo, quando eu falo de um governante, ele está muito ligado a uma sensação assim, de realização, eu quero construir algo. Sabe a parábola dos talentos que Jesus fala, assim, que você ou enterra ou constrói? O arquétipo do reino é isso. Você percebe dentro de você que, eu quero construir algo, eu quero... Sabe? Então, ele é uma referência interna. Ele é uma sensação interna e uma força interna diferente daquela força egóica. Era isso que você estava perguntando ou não? A pergunta foi justamente no caso do amor de mãe, no caso. Isso. Então, a pergunta foi referente a isso. Essa força do amor da mãe, a mãe pode ser o arquétipo? A mãe o arquétipo é a representação dessa mãe. De repente, a mãe ali, ela acessa uma força, ela acessa um estado interno, que ela fala, caramba, o que é isso? Ela se assusta.
A mãe não sabia que ela poderia ser mãe, né? Ela está ali, vocês já devem ter tido essa experiência, quem é mãe aí, um belo momento você vira e fala, caramba, quem é essa pessoa que está fazendo isso aqui? Sabe, assim, existe alguém lá dentro que você não conhecia, né? Isso Que força é essa que eu que descobri força é agora? essa? Você mesmo fala, gente, quem é isso aqui? Sabe? E a mesma coisa acontece em situações assim, por exemplo, onde você está construindo algo, de repente você está no meio de uma coisa e fala, que é isso? Quem é esse cara aqui? É a força de um governante que é diferente da representação egóica, sabe? O ego, ele está fazendo para o outro. O arquétipo é um estado interno de algo que, na verdade, é o nosso aspecto divino. Quer dizer, nesse momento, a gente que perdeu o contato com o divino falou, opa, o que é isso? Nossa, eu sou doador mesmo, verdadeiramente mesmo. Não aquele doador egóico, sabe? De repente, você olha para você e você está abrindo mão de si próprio, assim, dentro de um estado que você não conhecia. Então, nesse sentido, ele é essa referência. É o primeiro vislumbre que existem forças que estão dentro de você. Então, aí você começa a vislumbrar o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de vós. Só que esse estado egóico, ele não acredita. Quando a gente está no estado egóico, a gente não acredita em Deus. A gente pode falar de Deus, mas a gente não acredita. Porque se você tem que tomar o lugar de Deus para fazer, você não acredita nele. Se você acreditasse, você viveria ele. Então, a transição é essa. Você deixa de querer parecer Deus, você realmente se torna Deus. Porque é tão divino você saber que você é uma parte, é Deus também, é uma parte de Deus, que é tão divino, tão grandioso, que você não acredita que pode. Exatamente, né? Exatamente. Okay. E essa é a trajetória de todos nós. Essa jornada é a jornada disso. Quer dizer, a gente veio de uma orfandade tão grande que a gente não acredita. Mas nós estamos aqui para fazer essa trajetória e descobrir que somos todos parte de Deus. Né? Então, você precisa superar, transcender esse corpo de dor, esse conjunto de crenças, de disputa, de escassez, né? Para encontrar essa parte. Essa que é a jornada. É isso aí, obrigada. De nada. E tem uma coisa muito maluca, tá? Assim, falando como terapeuta, todo mundo que chega no consultório, a pessoa quer que o ego seja perfeito. As pessoas chegam assim, você já vai perguntar, e o que a pessoa quer? Me faz ter um ego que vai me dar tudo que eu quero. Me faz, por exemplo, se a pessoa está buscando ser forte para dominar os outros e não está conseguindo, ela fala, me faz ser forte o suficiente para dominar todo mundo. Só que ela não sabe que está pedindo isso, mas ela está pedindo isso. E aí o trabalho é mostrar, olha que quando você quer dominar todo mundo, olha como você é infeliz e fraco. A trajetória é sempre assim. Okay. Professora? Hã? Professora, posso? Pode? Estou? Diga uma coisa, naquilo que me identificou, está associado à avareza. Está associado ao quê? À avareza. Sim. No observador. Sim. Pronto. Mas eu não me sinto, que não me identifico nessa situação. Pronto, sou muito desapegada, inclusivamente, à parte material. E você não é econômica? No sentido de gastar? Não sou gastadora nesse sentido, mas também não sou mão de vaca, não é nesse sentido de mão de vaca, não. Assim, você tem que perceber se existe um sentimento de falta muito grande, de falta material, que você tem que economizar o tempo todo para que não falte. Essa é uma parte fundamental. Se não tiver, você tem que localizar. Mas é bom perguntar para o outro, porque às vezes a gente fala assim, não, não sou, eu sou só econômico. Já houve, sim. Pode ser que tenha ficado resquício disso, mas já houve uma fase da vida que foi necessário, sim, senhor. Já houve. Isso pode ter marcado muito muitos anos que houve necessidade disso, sim, senhor. Pronto, nesse sentido. Agora não estava a perceber o sentido da avareza nesse sentido. Porque assim, quando a gente vai olhar o pecado, ele dói um pouco na gente, mas você tem que entender o conceito dele. Porque, por exemplo, se a pessoa percebe que existe uma falta muito grande e eu só vou ter se eu puder... É uma questão assim,
não é só da questão do dinheiro. Eu tenho que ter todas as soluções, eu tenho que ter tudo muito bem colocado, porque a vida é uma falta. Isso. Entendeu? É isso, Uma falta isso. material. Essa sensação de falta é aí que traz esse pecado, sabe? Pronto. Aí está bem, com esse contexto foram muitos anos, sim, sim. Tá, já percebi. Ok. Outra pergunta. E Para, eu só estou nesse... complementando, então, assim, nesse momento é que você tem que perceber sua relação com Deus, porque essa sensação, se eu não fizer, vai faltar, essa passou a ser essa relação com Deus. Você não acredita que Deus vai trazer. Não, isso confio sempre, sempre. Sempre tive essa relação do divino, sim, sim. Muita fé, muita oração. Sempre isso mantive sempre desde que me conheço, graças a Deus, muita gratidão sempre, porque nunca faltou. Outra pergunta que eu queria, em termos da reforma do ego, é também, eu estudo muito, procuro muito sempre a reforma íntima, isso ajuda muito também no autoconhecimento, correto, não é? Isso vai ajudar a limar as nossas arestas, não é? Pronto. Autoanálise diária do positivo e do negativo, não é? Para ir equilibrando também as coisas. Mas presta atenção se existe sempre uma prevalência do racional, entendeu? Presta atenção se você não está evitando, por exemplo, quantas vezes você evita a emoção. Presta atenção se não existe um desequilíbrio nisso. Porque quando a gente fala de reforma íntima, nós estamos falando de olhar todo o ambiente e ver o que eu tenho lá e o que eu não tenho. Porque você não pode reformar o que você não vê. Então, se você vai fazer a reforma, e essa reforma íntima é fundamental, eu tenho que ter o olhar suficiente para olhar aqui, nesse meu cômodo interno, o que eu uso, o que eu tenho muito e o que eu tenho pouco. Você não pode olhar só... Por isso que eu estava dizendo lá, que só você pode fazer, mas você precisa de uma ajuda externa e precisa da ajuda do divino. Porque se você perguntar, me mostre verdadeiramente a minha parte interna o que é, vai ser mostrado. Pedir e ser-vos-á dado. Essa é a parte. Se você pedir, vai ser dado. Mas você tem que pedir sinceramente para ver. Né? Não é pedir com o ego, é pedir a iluminação. Então, assim, quando você vai fazer a reforma íntima, é fundamental que ela seja feita com toda a parte espiritual que é superior. Então, ele pede e fala, me mostra. Se você pedir, ele vai te mostrar. Sim. Tá, obrigada. Obrigada. Puxa. E, gente, eu estou aqui da bruxa má, né? Eu que vou interromper essa palestra maravilhosa. Tendo interesse, nós podemos, né, quem quiser participar, nós pretendemos fazer um aprofundamento dentro da mentoria Curas pelo Coração, né, que a Maria Paula está perguntando, porque ela está lá no Curas, né? Então, nós estamos à disposição para aprofundar esse trabalho no Curas pelo Coração, com o Marco Túlio, inclusive até fazer um teste e entender onde estamos. E ficou bem claro, né? Quais as conexões que nós precisamos fazer para transcender esse ego. E com a mentoria a gente vai aprofundar mais. Quais são as coisas que estão nos boicotando, que nós mesmos boicotando através do ego. Né? Esse aprofundamento que é a nossa proposta. Tá? Então, eu agradeço aí demais a presença de todos. Se alguém quiser mandar pergunta, manda para a Carmen que eu respondo. Se tiver assim, eu dou 3 dias de pergunta. Em 3 dias, o que vocês perguntarem, eu respondo pelo Zap. Pergunta para ela pelo Zap, que eu respondo pelo Zap. Aí, o que acontece? Vocês mandam, eu respondo o ato. Então, por exemplo, a parte suas, que eu não sei se tem pergunta aqui que eu não estou vendo, mas, de repente, sobre o tipo, sobre tudo, eu gosto de poder responder para as pessoas, delas saírem um pouco mais intrigadas, porque esse intrigado aí é por aí que a coisa vai. Então, estou à disposição também. Pergunta para a Carmen que eu respondo. Pode mandar para mim no Instagram, no YouTube, pode mandar pelo WhatsApp, todo mundo aí tem meus contatos, e vamos continuar, porque a jornada é essa, né? E o mais legal... O Marco Túlio fez o Solution comigo, ele sabe de sentir que é no coração, né? O mental vai nos dar uma ferramenta, vai nos dar um entendimento, mas quando a gente está no coração, fica tudo muito claro. Quando a gente entra nesse arquétipo
que esse poder que vem não é o poder no sentido de mandar em alguém, mas um poder de realização, Isso. que vem uma força que a gente realiza coisas que a gente nem sabe como. O poder verdadeiro, né? O verdadeiro poder Verdadeiro é essa poder. conexão da nossa essência com o alto e com a realização mesmo. E o grande questão toda o ego, ele tem muitos truques. Então, é para diferenciar também quando você está no poder verdadeiro e quando você está no truque do poder falso. Então, isso é importante. Porque enquanto você não perceber, começar a distinguir um do outro, é muito comum. É tão comum que, infelizmente, a gente vê nas religiões, que são passaportes para o divino, tanta gente pouco religiosa, né? Então, porque a pessoa não consegue diferenciar o ego. Então, esse poder, o trabalho é para que você diferencie o ego e vá para esse poder verdadeiro. Tá bom? Gente, muito obrigado. Muito obrigada. Um abraço a todos. Foi um prazer. Fiquem com os anjos. Agora só achar aqui. Você quer encerrar? Quero interromper a gravação. Acho que ele vai interromper aqui.